Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, mais uma preciosa oportunidade que o Eterno nos dá de estudarmos mais uma porção da santa instrução dele, Parashá de número 31, porção de número 31, Emor, que significa fala. Está em Levítico, Vaikra, capítulo 21, a partir do verso 1, vai até o capítulo 24, verso 23. Temos Haftará, referência nos profetas, Ezequiel, capítulo 44, de 15 a 31, referência na Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, em 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 a 10. Então, começa com o verso 1 do capítulo 21, que diz o seguinte: Depois disse Adonai a Moisés: Fala aos sacerdotes. Esse fala aí é o nome da porção de hoje. Fala, Emor. Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: O sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Verso 2: Salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, filho, filha e irmão. Queridos, as porções anteriores, o Eterno nos dá palavra clara, instruções claras acerca da santidade, de santificação. E aqui agora ele redireciona essa santificação, ou seja, o mesmo propósito, agora para os sacerdotes. Então, aos sacerdotes, obviamente, por terem mais responsabilidade, é-lhes atribuída aí uma conduta ainda mais rigorosa, sobretudo no que toca a impurezas, no meio do povo. E o Eterno já determina essa restrição logo nesse verso 2, onde ele veda que um sacerdote tenha contato com o morto, salvo se for um parente de primeiro grau, aqui no caso mãe, pai, filho, filha e irmão. Então, ao sacerdote só seria permitido tocar em um morto nestas condições, é o que chamamos aí essa exceção de mitzvah. É uma exceção que o Eterno dá, para que o sacerdote, de fato, ele se mantenha o mais puro possível. E aí, é claro, nessa cultura romanista, helenista, humanista, nós olhamos para isso e já começamos a achar a coisa meio estranha. Mas isso é porque nós não temos o relacionamento com o Eterno que deveríamos ter. O nosso povo, desde que recebeu as instruções, e só recebeu as instruções e só se tornou nação sacerdotal porque as outras nações recusaram, desde que assim o fizeram, o nosso povo recebe essas instruções e fazem questão agora de caminhar segundo elas, de modo que efetivamente o nome do Eterno seja honrado por toda a terra. E aí, queridos, tem uma passagem, hoje até comentamos mais cedo, aquela passagem que Yeshua conta, está lá em Lucas 10, abram lá por gentileza em Lucas 10, convém que leiamos só para a gente contextualizar, Lucas 10, 30 a 35. Então, como eu falei, nessa visão romanista, nós não compreendemos que isso se trata de reconhecimento da soberania do nosso Deus. Deus é soberano, Ele dá as instruções e nós obedecemos, nós cumprimos. E não importam as circunstâncias. Muitas vezes nós falamos isso, nós não olhamos as circunstâncias. Olhamos sim. Não deveríamos, mas olhamos. Então, quando nós reconhecemos a soberania do Eterno, sabendo que o Eterno ele está efetivamente no controle de todas as coisas, a morte ela é parte da vida. E é nesse contexto que o Eterno dá instruções para os sacerdotes, porque obviamente outras pessoas se incumbiriam daquilo. Não se trata de algo desumano ou de deixar alguém sem uma atenção, mas especificamente com relação aos sacerdotes. E aí essa passagem de Lucas, como muitos não têm essa visão judaica,
eles compreendem mal. Essa passagem tem sim um problema com o sacerdote e com o levita, que eu vou falar agora. Mas o princípio primeiro era esse, a justificativa primeira era essa. Por quê? Porque era lhes vedado ter contato com o morto. Então, capítulo 10 de Lucas, a partir do verso 25, diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Yeshua à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vejam que ele estava preocupado com o mundo vindouro, com a vida eterna. O que farei? E aí Yeshua lhe perguntou, no método pardês de interpretação, é interessante que nós possamos envolver aquele que conversa conosco, principalmente fazendo também pensar. Aí Yeshua pergunta para ele: o que está escrito na Torá, na lei, na instrução? Como interpreta isso? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Yeshua lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverá. Ou seja, cumpra a essência da Torá, da lei, a essência da Torá. Sabemos que os 10 mandamentos, eles são o resumo de toda a Torá, enquanto esses 2 são o resumo dos 10. Não é? Então, aquela figura que já explicamos do fractal, a menor parcela, ela tem a visão do todo. Não é? Como aquela árvore, o pinheiro. Você pega uma folhinha do pinheiro, um galinho menor que seja, ele tem a figura do pinheiro inteiro. Então, esses 2 mandamentos refletem para os 10 e os 10 refletem para todos os outros. Então, a primeira tábua sendo amor a Deus, não é? São os mandamentos ligados diretamente ao Altíssimo, e a segunda tábua ligadas ao nosso relacionamento com o próximo. Lembrando que o amor consiste em obedecer aos mandamentos. Né? O próprio Yeshua diz: aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Né? Então, amar a Deus, aquele que fala que ama a Deus. Né? E aí Yeshua ainda fala que os mandamentos que ele nos dá, que ele nos ensina, não são dele, mas do Pai que o enviou. Obviamente ele veio para fazer a vontade do Pai. Essa é a missão de Yeshua, nos reconciliar. A palavra diz: e o Eterno estava em Yeshua, reconciliando consigo, não com Yeshua, reconciliando consigo o mundo. E ele também nos dá o ministério da reconciliação. Então Yeshua é o caminho, é a ponte que nos conecta ao Pai, que nos leva ao Pai. É aquela figura ali, ó, né? Aquele caminho, ó, Yeshua, o caminho que nos leva ao Pai. E aí Yeshua manda, já que ele interpretou corretamente, né, que o resumo de fato é amar a Deus e amar ao próximo, Yeshua declara para ele: olha, você respondeu corretamente, faze isto, ou seja, faça isto e você viverá. Tal qual, gente, o jovem rico, quando interpela Yeshua, ele faz a mesma pergunta: mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Qual a resposta? Guarde os mandamentos. Senhor, tudo isso eu tenho feito. Aliás, quais? Yeshua fala: todos da segunda tábua. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice, desde a minha idade bem tenra. Mas Yeshua sabia que ele tinha um problema com as riquezas. A questão financeira para ele era muito, muito forte no coração, ao ponto de ele negar o mandamento principal da primeira tábua, que é amar a Deus acima de todas as coisas. É exatamente esse resumo. Se amar a Deus e amor ao próximo, com relação ao próximo ele respondeu que fazia tudo, mas com relação à primeira tábua ele estava colocando as riquezas dele acima do próprio Deus. E aí Yeshua dá a ordem para ele: vai, vende tudo que tem, vem e me segue.
Então era um problema pontual. Nós não vemos Yeshua, não há uma doutrina onde Yeshua determina que todos vendam tudo e doem para outras pessoas para segui-lo. Essa não é uma condição. A condição é que nada que façamos ou nada que tenhamos pode superar, pode se sobrepor ao nosso amor para com o Eterno. Amar a Deus acima de todas as coisas é a essência do nosso relacionamento com Deus. Amá-lo acima de todas as coisas. E nós demonstramos isso a miúde com o nosso comportamento. Ao invés de atender uma santa convocação, eu não vou atender, eu vou fazer isso e isso que é do meu interesse. Ao invés de cumprir com a palavra proferida para com alguém, na hora de dar um testemunho, a pessoa descumpre e com isso acaba colocando o eterno em segundo plano. Ou seja, o eterno nos coloca numa condição de sacerdotes, numa condição de reconciliadores, ou embaixadores, para que nós possamos divulgar o nome dele para as outras pessoas, para que o nome dele seja santificado por meio, obviamente, daquilo que falamos, não, daquilo que fazemos. São os nossos atos que efetivamente testemunham e não aquilo que falamos. Muitas vezes a fala ela é dissociada da realidade prática, e isso é um problema no meio religioso como um todo. É por isso que não se trata de uma religião, trata-se de um modelo de vida, um estilo de vida de dependência e obediência ao Eterno. E quando o Eterno dá instruções claras para nós, por exemplo, de como nos santificamos, nós vamos nos santificando à medida que nós vamos obedecendo. Obedecendo o quê? Hoje é só amar a Deus e amar ao próximo. Tudo bem, são princípios. Mas como eu amo a Deus? Como eu amo o meu próximo? É a Torá, são as instruções do Eterno que nos trazem isso em minúcias, que nos mostra efetivamente como devemos andar em todas as áreas da nossa vida. Então isso é santificação. E Yeshua nos justifica para que nós comecemos uma caminhada de santificação. Nós vamos nos santificando à medida que nós vamos nos relacionando com Deus por meio dele e obedecendo os mandamentos da forma como ele nos ensina, não da forma tradicional, sobretudo com ordenanças humanas. Não se trata disso. Trata-se de obedecer da forma como Yeshua obedeceu. E Yeshua nos dá vários exemplos, tem inúmeros exemplos, nós precisaríamos de muito tempo para detalhá-los, mas o próprio exemplo do adultério, adultério, está escrito, não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que olhar, ou seja, o adultério é pecado, o olhar também é pecado, ou seja, aquilo que está por trás do preceito. Qual é o desejo do legislador? O desejo do legislador é que nós sejamos santos. E essa santificação, ela começa onde? Um de cada vez. Dentro de nós, no nosso coração, no nosso entendimento, sem dúvida alguma. E é por isso que Yeshua fala assim: se o seu olho te fizer tropeçar, arranca-o. Será que Yeshua está dando uma ordem para que nós arranquemos o nosso olho? Se a sua mão te faz tropeçar, arranca a sua mão. Será que é isso? O que coordena o nosso olho, o que coordena a nossa mão? Então o problema ele é muito mais sério do que aquilo que eventualmente possa se interpretar do que está sendo falado. Então é importante que nós entendamos os princípios, e o princípio continua sendo santificação. Sede santos, porque eu, Adonai, vosso Deus, sou santo. Para todos, toda a comunidade de Israel, seja servo, seja sacerdote, não interessa. Todos são convocados a um padrão de santidade, não um padrão segundo os nossos padrões, mas um padrão de excelência já eleito pelo próprio Eterno. Então, quando Yeshua diz que se o teu olho te faz tropeçar, ele está nos dando aqui uma dica que nós temos cuidado no nosso coração.
porque é do nosso coração é que procede todas as coisas. E aí, mais uma vez, lembrando, nós vamos ler esse texto daqui a pouco, lá em Romanos 7, onde Shaul nos ensina, Paulo nos ensina que nós devemos lutar para vencermos a nossa inclinação. Então, existe uma luta aí que ela precisa ser vencida. Nós não podemos ignorar isso, e isso requer de nós ação, não inação. Muitos acham que tem que ficar estagnado, parado, afinal de contas, Yeshua já fez tudo, nós não precisamos fazer nada. Quer dizer, é um ensino equivocado que coloca as pessoas num estado de inércia e que um dia chegarão para Yeshua, Senhor, em teu nome nós fizemos muitos milagres, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo. Yeshua virará para essa turma e dirá: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a anomia, iniquidade, aqui é anomos, ou seja, vocês que são contrários à instrução, contrários à lei, contrários à Torá. E o pecado, sabemos, 1 João capítulo 3, verso 4, pecado é a transgressão da Torá. Se pecado é a transgressão da Torá, como alguém pode dizer que nós não temos que obedecer à Torá? No nosso direito, eu sempre digo isso, no nosso direito, nós temos um princípio: não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, para que uma conduta seja tipificada como crime, tem que ter uma lei. Nós não podemos criar crimes. Do mesmo jeito, a nossa relação para com o Eterno em relação ao pecado. O pecado está tipificado na Torá, e muitos ignoram isso, e muitos serão ignorados no mundo vindouro. Então, prosseguindo, verso 29 do capítulo 10 de Lucas. Ele, porém, olha aí, sempre queremos justificar, Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Yeshua. Nós sempre temos uma justificativa, gente. Sempre. A nossa mente ela é extremamente criativa, e volto a dizer, nós temos as melhores justificativas para os piores pecados. Por pior que esteja, nós damos um jeito de criar uma justificativa. Por quê? Por causa da nossa inclinação, por causa da nossa distância ainda do padrão de santidade que o Eterno requer de nós. Quanto mais distante do Eterno, menos temor dele nós teremos, menos reconhecimento de pecado teremos. E o contrário é verdadeiro: quanto mais nos aproximamos dele, mais temor, mais santificação nós vamos buscar. Querendo justificar-se, perguntou: quem é o meu próximo? Yeshua prosseguiu dizendo, olha aí, ele não responde prontamente, vou te contar uma história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Presta atenção aqui, Yeshua coloca uma situação e nos dá a gravidade desse quadro. A gravidade era semi-morto. Está dizendo que estava morto? Não, ele estava vivo, muito machucado, quase à morte, mas vivo. Casualmente descia um sacerdote. É aqui, gente, que está o ensino, o fundamento. Olha aí, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Um parêntese, no primeiro momento, por que o sacerdote passou de largo, passou longe? Exatamente, esse verso da Torá impede ao sacerdote de agir. Agora, vamos com calma, vamos interpretar. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. O princípio é o mesmo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o
compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, ou seja, o valor equivalente a 2 dias de trabalho, hoje aí em torno de R$200, e entregou-o ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. E aí Yeshua pergunta: qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da Torá, alguém que, acostumado a interpretar mandamentos, olha como que ele diz: o que usou de misericórdia para com ele. Então Yeshua lhe disse: vai e procede de igual modo. Ou seja, você compreendeu o princípio, né? Faça a mesma coisa. Agora, qual que é o problema aqui? Muitos falam assim: ah, tá vendo, a pessoa era religiosa, e é porque era religiosa, ela ignorou aquilo e tal. Primeiro, é mandamento. Eles estavam cumprindo um mandamento. Só, queridos, que mandamentos tem, nesse caso aqui, nós sabemos que a vida, ela se sobrepõe a muitos mandamentos. Quando estamos numa situação iminente de risco de vida, né, nós podemos violar quase todos os mandamentos, à exceção de 3. Quais são? Idolatria em primeiro lugar, relações sexuais ilícitas e assassinato. Assassinar, gente, é matar de forma premeditada. Assassinar não é matar. Não é matar. Assassinar é matar de forma premeditada, deliberada. Matar, não estou estimulando ninguém a matar, mas eu estou explicando o preceito. Em situação de legítima defesa, nós podemos agir. Não caracteriza o assassinato, caracteriza-se uma legítima defesa. Nós podemos fazer isso para nós e para os nossos, para terceiros. O nosso direito penal também abarca essa hipótese, legítima defesa. Então a Torá, nesse caso, ela autoriza. Agora, o assassinato não, o assassinato é diferente. A pessoa premedita matar alguém, é totalmente diferente. Então, idolatria, relações sexuais ilícitas e assassinato, o que esses 3 têm de comum? Premeditar. Veja bem, a idolatria, qual é o princípio? Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, eu sou Adonai, vosso Deus, vosso Elohim. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. Esse é o princípio máximo. Nada pode comprometer o nosso relacionamento com o Eterno. E aí tem um princípio na Torá, um mandamento que fala assim: e fareis para mim um tabernáculo para que eu possa o quê? Habitar Betorém. Não, dentro de nós. Habitar em nós. Ou seja, é o princípio que Shaul nos explica de forma minudente. Ou seja, nós somos o templo, nós somos o tabernáculo de Deus, mediante uma porção dele que ele nos dá, que é o Ruach HaKodesh, é o Espírito dele. Uma parte dele vem para nós, no seu devido tempo e no seu devido processo, para que ele habite em nós. Se ele está habitando em nós, e aí justifica o que Shaul fala lá na frente, de que todo o pecado ele acontece fora do corpo, mas o pecado sexual ele acontece no corpo. E aí ele aponta isso como um pecado de extrema gravidade. Por quê? Porque nós somos templo daquele a quem
declaramos que serviremos, que não há outro que vamos servir, somente a Ele. Então, o eterno, acima de todas as coisas, não a idolatria, o nosso corpo como templo, como morada desse Deus, não outra coisa, né? E o assassinato. Agora vem o terceiro, o assassinato. Qual é a ligação? Nós conseguimos, se nós matamos uma pessoa, nós matamos Oi? Exatamente isso. Não mata uma pessoa, mata toda a sua geração. Quando Caim mata Abel, ele não matou só Abel. O que viria de Abel? Nós não sabemos. Matou uma geração inteira, matou uma possibilidade de ser templo do Ruach HaKodesh, impediu a essa pessoa e a toda a sua geração, de serem feitos filhos do Altíssimo. E outra coisa, nós não conseguimos recompor isso, nós não conseguimos recompor. Destruição definitiva. De toda aí uma raça, pode ser. Se a pessoa, se Esaú tivesse conseguido êxito em matar Jacó, então assim, uma geração inteira, promessas e mais promessas. Então, esses três pecados são os pecados mais graves, Então, queridos, voltando na questão do samaritano, em se tratando, qual que foi o erro então do levita e do sacerdote? Eles são proibidos, olhando aparentemente, está mortos. Se tivesse a certeza de que estivesse morto, eles não poderiam tocar, mas caberia a eles investigar, averiguar aí por algum meio. Então o problema ali foi exatamente esse, que eles pegaram um mandamento tão ao pé da letra, que não quiseram nem saber, ou seja, desprezaram uma vida, desprezaram um princípio de cuidar do próximo, de salvar uma vida, porque Yeshua deixa claro, ele estava semi-morto, ou seja, ele não estava morto. Então o problema é que o grave delito deles foi em não procurar ajudá-lo, de nenhuma forma, não se vê nenhum esforço no sentido de prestar essa ajuda. Então esse é o problema. Então muitas vezes nós nos prendemos a mandamento. E Yeshua dá um outro exemplo lá, aquela questão do Corban, que a pessoa fala assim: eu não ajudo meu pai ou minha mãe porque o dinheiro que eu vou ajudar meu pai e minha mãe, os recursos lá eu dou para o templo. Mas espera aí, o mandamento é que você honre seu pai e sua mãe. E agora você está usando a desculpa que você não está honrando seu pai e sua mãe para dar o dinheiro para o templo? Então é uma questão de princípio, de importância, de entendermos o preceito, o que está por trás da vontade do legislador. Lembrando, gente, que a máxima, o padrão máximo, se nós pudermos resumir isso tudo numa só palavra, a palavra é santificação. Então, tudo nós trazemos e colocamos nessa palavra. Isso está promovendo a santificação? Isso, eu estou santificando o nome do Eterno, eu estou me santificando, eu estou aqui contribuindo para a expansão do reino, eu estou sendo um embaixador aqui, eu estou fazendo aqui o ministério da reconciliação. Tudo isso é santificação. Saiu fora desse centro, é hora de nós repensarmos e, obviamente, alinharmos a nossa conduta ao padrão do Eterno. No verso 6, o Eterno repete mais uma vez: santos serão a seu Elohim, e não profanarão o nome do seu Elohim. Esse é o princípio: santos serão. Vocês são santos, nós somos santos, não vamos profanar o nome do nosso Deus. Esse é o princípio.
No verso 7 tem a condição da mulher. Não tomarão mulher, o padrão de mulher para um servo de Deus, sobretudo aqui no caso específico de um sacerdote. Esse é o padrão para todos, gente, claro. O Eterno instituiu o casamento, foi Ele quem instituiu o casamento. O casamento não é uma instituição humana. E muitos se enganam no raciocínio de uma união porque não conhecem o conceito de casamento. Casamento não tem a ver com se foi na frente de um padre, de um pastor, de um rabino, seja lá quem for, inclusive até mesmo em locais que nem precisa de descrever. Por quê? Porque foi algo que o Eterno fez, independentemente de onde aconteça. Isso é uma instituição dele. Do mesmo jeito que ele fixou o sol, fixou a lua, o sol que nos designa o dia a dia, a lua que nos designa os meses, né, a lei da gravidade, tudo isso também ele instituiu o casamento. E o que é casamento? O casamento é: deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Ponto final. Isso é casamento. E aí alguém diz assim: não, mas nós não casamos no papel. Onde que está na Torá fala que tem que ter papel? Na Torá, não estou falando de tradição, né? Onde que está na Torá? Não existe. O casamento foi criado lá no Éden. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se, ou seja, sai da casa do pai. O que eu estou querendo dizer? Se um vive numa casa, outro vive na outra casa, eles não têm vida em comum, isso não é casamento. Pode ser qualquer outra coisa, não é casamento. Se deixa a casa do pai, deixa a casa da mãe, os dois se unem com o objetivo de formar uma família, né? E praticam, consumam essa relação, e o que consuma efetivamente é tornar-se uma só carne, e consumando isso, pronto, é casamento. Ou seja, o conceito de união estável do nosso direito é exatamente o conceito de casamento aos olhos do Eterno, né? Convivência pública e duradoura, né? Com a intenção de formar família. É claro que não tem os requisitos aí de compreender que isso se trata da vontade de Adonai, não é? Mas isso é casamento. Se alguém deixou pai e mãe e uniu-se aí, duas pessoas que fizeram isso, se uniram, tiveram relação, constituíram família, ou mesmo não constituíram família, tinham essa intenção, são casados aos olhos do Eterno. Não importa, eu fiz isso num terreiro de Umbanda, e daí? É o Eterno que criou o casamento. Isso aí é Ele que disse: não importa como vocês fazem, não importa como fazemos, ou da forma que eventualmente venhamos a fazer. É óbvio que tudo isso Ele criou para que fosse feito dentro das instruções dele, mas nós gostamos de fazer as coisas diferentes. A nossa vontade, ela é sempre, aos nossos olhos, melhor que a do Eterno. E aí reside o engano, né? Porque a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável, e a nossa sempre é viciada, e ele nos adverte: cuidado com o seu coração. O seu coração enganoso, ele é corrupto, ele vai fazer com que você dê um jeitinho de desviar a minha vontade, a norma, para satisfazer a sua. A sua vontade vai querer prevalecer sobre a minha sempre. Gente, eu fico pensando, né, e eu estou falando por mim, questão de relacionamento com Deus, oração, por exemplo. É uma luta, para mim não sei quanto a vocês, para mim é uma luta conseguir um tempo de qualidade com Deus. É uma luta, porque basta eu querer, basta eu me inclinar para isso, me acontece um monte de coisa, é telefone que toca, a esposa que chama, outros compromissos, né, cai alguma coisa, enfim, tudo acontece para tentar me tirar daquele momento. E aí, muitas vezes eu percebo que eu estou dando vazão a isso, ou seja, a minha carne está gostando de não ficar ali. A minha carne, na verdade, ela não quer ficar ali, né? Mas eu quero, eu tenho dentro de mim alguma coisa que quer, mas eu não estou conseguindo fazer. Abram, por favor, em Romanos 7.
O grande problema, gente, é que nós nos supervalorizamos. E inadvertidamente, ou mesmo sendo muito divertidos, né, nós ignoramos as instruções do Eterno. Capítulo 7, a partir do verso 12. Gente, lendo a Brit Hadashah nada mais é do que a Torá em prática. É o Alahá, é a Torá em funcionamento. É aquilo que querida, está me desviando aqui. É aquilo que muitas vezes, se uma pessoa ela não tem essa visão judaica, não é? ela se perde aqui em meio a conceitos. Por exemplo, verso 12: por conseguinte, ele já desenvolveu um raciocínio e ele está falando assim, por consequência, então, ou seja, ele está concluindo aqui, né? Basta ler o contexto. Por conseguinte, a Torá, a lei, a instrução, ela é o quê? Santa. E o mandamento? Santo, justo e bom. Gente, olhem os adjetivos do mandamento. O mandamento é santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? Ou seja, será que algo bom pode me matar? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Ou seja, ora, mas a lei, né, muita gente ataca a lei, não é assim? Numa concepção equivocada, enviesada, ataca a lei, ignora a lei, né? Aí Paulo agora está dizendo que o mandamento, que a lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom, que a lei é santa, aliás, né? A Torá é santa. De modo nenhum, pelo contrário. Gente, prestem atenção aqui, tem sorte aqui, prestem atenção. O pecado é o quê? Pecado não é a transgressão da lei? Pronto, então, pecado é a transgressão da lei, da Torá. O pecado, por meio de uma coisa boa, qual que é a coisa boa? A lei. A lei é a coisa boa. O pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. O que causou a morte? O pecado, a transgressão dessa lei que é boa. Causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Ou seja, é o mandamento que me mostra o que efetivamente eu sou. O mandamento é como se eu olhasse no espelho, né? Eu estou transgredindo e ao transgredir eu me vejo como realmente sou, um transgressor, um pecador. Olha o 14: porque bem sabemos que a Torá, a lei, a instrução, ela é espiritual. Isso aqui, gente, não está dizendo que ela é transcendental. Não está dizendo que ela é inacessível, está dizendo que ela é de cunho espiritual, ou seja, não é só o que está na letra. Nós somos privilegiados em ter essa letra, coisas que os nossos pais não tiveram. Sabemos aí que o nosso povo ficou obscurecido e impedido de ter acesso até mesmo a esta letra. Agora, não é a letra, não é o que lemos, é a vontade do legislador. E o princípio máximo de interpretação é: santo, sede santos, porque eu, Adonai, o vosso Deus, sou santo. Partindo desse princípio, nós interpretamos qualquer coisa dentro desse padrão de santidade, não segundo os nossos padrões. Então, 14: sabemos que a lei ela é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Por que eu sou vendido à escravidão do pecado? Um de cada vez. Por causa da carne, dos desejos.
Por causa da inclinação, aí ele errará a inclinação para o mal que vive em cada um de nós. Por causa dessa inclinação, gente, nós somos vendidos ao pecado, todos, sem exceção. Sem exceção. Mas vejam que raciocínio. 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Lembrando, gente, que Paulo não está colocando isso aqui como regra. Isso não é desculpa para pecar. Ele está... exatamente, ele está nos ensinando quão fracos somos e o que devemos fazer para vencer essa fraqueza. Ora, se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. Se faço o que não quero, ou seja, eu que sou o transgressor, a lei está me mandando fazer o certo, eu estou fazendo errado. Então eu estou consentindo que a lei é boa. E ele já falou lá em cima que a lei é santa, um mandamento santo, justo e bom. Neste caso, olha aqui, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. Qual o pecado que habita em nós? Aí encerrará a inclinação para o mal, que traduzindo é independência. Esse é o pecado que habita em nós. Nós queremos ser independentes o tempo todo. O Eterno nos conclama a depender dele. É um pai que nos trata como crianças, como filhos amados, e quer que nós dependamos dele. Mas nós não queremos, muitas vezes. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Paulo aqui está sendo realista, gente. Esta é a condição que nós precisamos reconhecer para que possamos efetivamente nos libertar. Sem essa condição, nós vamos ficar presos à religiosidade e vai nos levar para o inferno, religiosamente no inferno, perdidos. Eu sei que em isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, preste atenção, se eu faço o que não quero, não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Até aqui a inclinação, a independência está vencendo. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, ou seja, no meu coração, na minha mente, eu tenho prazer na lei de Deus, eu tenho prazer na instrução do Eterno. Eu quero aprender as instruções, aquilo que Davi fala, né? Eu tenho prazer na tua lei, eu quero guardar a tua lei no meu coração para eu não transgredir contra o Senhor. Esse é o meu desejo. Então, o meu homem interior, eu tenho um desejo aqui que quer fazer isso. Verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Adonai, por Yeshua, o nosso Mashiach, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, da instrução de Deus, da Torá. Na minha mente, eu quero ser escravo de Deus, da Torá, da instrução dele. Mas segundo a carne, da lei do pecado. Muita gente para aqui, e aí está o problema. Parou aqui, vai ter problema. Prossigamos na leitura, lembrando que essa separação aqui é coisa humana, isso não existe. Romanos é uma carta,
é uma carta que ele começou a escrever e ele só parou na hora que ele terminou. Então, prossigamos. Agora, pois, já nenhuma condenação. Não está falando do pecado, está falando da condenação do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Yeshua HaMashiach. Em união com Ele, exatamente, em união com Ele. Então, graças a Adonai, agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em união com Yeshua. Nós só vamos nos libertar se nós estivermos em união com Ele. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida nele, em Yeshua, te livrou da lei do pecado. É da lei do pecado, gente, não é da lei de Deus. Te livrou da lei do pecado. Qual que é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. A morte é a condenação. Aqui eu comecei lendo falando que não há essa condenação para aqueles que estão unidos a Yeshua. Então, a lei do Espírito da vida em Yeshua nos livra da lei do pecado e da morte. Essa é a condenação de que somos livrados. Porquanto o que fora impossível à Torá, no que estava enferma pela carne, ou seja, o problema não é a Torá, o problema está em nós, na nossa carne. É a nossa carne que reluta em obedecer a Torá. Isso fez Adonai, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Adonai na carne a lei. O pecado. Ele condena o pecado, óbvio. A fim de quê? Olha, gente, tudo isso para que nós entendamos a vontade dele, o preceito da lei, para que se cumprisse o preceito da lei em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Se nós permanecermos na carne, nós não vamos estar sujeitos à lei, nós não estaremos nem aí para essa lei, para essas instruções. Então, toda vez que transgredimos, é a vitória da carne. Isso nos mostra o nosso afastamento. À medida que nos afastamos de Deus, nós vamos achando as coisas sem tanta importância. Não é bem assim, e aí nós já começamos. Começou a relativizar, fique alerta, acenda todos os alertas, porque vai ter um problema sério aí. Começou a querer justificar. Exatamente. Ou cumpre ou não cumpre, simples. O Eterno é muito claro conosco, Ele coloca diante de nós: eis que põe diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a bênção, escolham a vida. É uma questão de escolha, queridos. É uma questão de escolha. Arremato com o verso 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não, deixa eu ler o 9 também. Olha o que Paulo infere. Então ele olha para a congregação de Romanos e fala o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Ruach HaKodesh habita em vós. Ou seja, ele está dizendo que se vocês de fato possuem o Ruach HaKodesh, ele não está garantindo que possuem. O Espírito Santo. Isso.
o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, né? Não uma terceira pessoa, é o próprio Eterno, é o que o Eterno nos dá para capacitação, é o que fala em Ezequiel 36, 26, é o que ungiu a Yeshua, né? Conforme diz, assim como o Eterno ungiu a Yeshua de Nazaré, com o Ruach HaKodesh, com o Espírito do Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Eterno era com ele. Ele não fez nada por si mesmo, ele só fez porque ele foi ungido com o Ruach HaKodesh e poder. Ele foi, como disse o Evandro aí, ele foi empoderado pelo Eterno para fazer aquilo que era da vontade do Eterno. Né? E Yeshua mesmo confessa isso várias vezes. Ele fala assim: todo o poder me foi dado. Se me foi dado é porque não tinha antes. Ele não tinha antes. Foi dado para ele esse poder. Então, se de fato o Ruach HaKodesh habita em vós, e se alguém não tem o Ruach HaKodesh, esse tal não é dele. Se porém Yeshua está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós, fecha com 11, se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Yeshua dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Yeshua dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do espírito que em vós habita. Então, queridos, isso é preceito. Então, qual foi o problema do sacerdote e do levita? Foi não atentar para o preceito. A vida humana ela é mais importante do que não toque, não toque, não toque. Essa é a regra. Qual era a exceção? A exceção é salvar a vida. Se eles tivessem a convicção, se tivessem conferido e tivessem a convicção de que aquela pessoa estava morta, de fato eles não poderiam transgredir. A não ser que tivessem essas exceções de pai, mãe, filho, irmão. Fora isso, não poderiam transgredir. Então, é compreender o preceito, qual é a vontade do Eterno. Verso 9 do capítulo 22, voltando lá para Levítico. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que, por isso, vocês não pequem e morram nele, havendo profanado. No verso 15, não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel que oferecem a Adonai, ou seja, aquilo que estava sendo oferecido não poderia ser profanado. São leis aos Coraninhos, aos sacerdotes. No verso 20 diz: nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceito em vosso favor. Gente, é imaginável, é crível que uma pessoa possa oferecer algo com defeito para Deus, mas acontecia, né? Puxa vida, né? O Eterno, ele requer o melhor, sempre o melhor. Agora, isso não é porque ele está requerendo, na verdade. Isso tem que ser uma disposição do nosso coração em fazer. Como que nós servimos ao Criador de todo o universo, né? Falamos que o amamos e etc, e damos para ele as migalhas. Volto a dizer, gente, o Eterno não precisa de absolutamente nada. Mas aquilo que eventualmente propusermos no nosso coração, façamos da melhor forma possível, seja lá o que for. Buscar o reino em primeiro lugar. Faça da melhor forma possível, né? Não, de novo, né? O famoso livro Como Viver Acima da Mediocridade. Nós temos a excelência ao nosso alcance. Por que vamos nos contentar com a mediocridade? Sobretudo em se tratando de algo para Adonai. Lá em Malaquias, no capítulo 1, versos 6 a 14, diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra?
Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Ou seja, continuamos agindo, desonrando o nome do Eterno, sem nenhum temor. É isso que o Eterno verdadeiramente vindica ou reivindica de nós. Capítulo 22, verso 22, gente, tem um princípio aqui, lá no final fala assim, também qualquer animal, aqui está falando da oferta dos animais, né? Qualquer animal com testículo machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis a Adonai, não fareis isto na vossa terra. Aqui, queridos, tem um princípio que ele está aqui referindo a animais, mas na verdade ele é para toda a humanidade, né? Esse é o princípio da vida. O Eterno criou esse universo autossustentável. Ele nos dá instruções. E aí, o que esse verso significa aqui? Ele significa o que o nosso povo está cumprindo lá em Israel até hoje, né? Nós nos deparamos, em todas as vezes em que lá fomos, com recém-casadas, né? Muito novas, as meninas casam muito novas, a partir de 16 anos ali, e geralmente tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 filhos. Agora, por que lá eles obedecem e no mundo ocidental não obedecem? Porque não respeitam o princípio, né? Vasectomia é proibido pela Torá, laqueadura de trompas é proibido pela Torá, aborto é proibido pela Torá, métodos contraceptivos é proibido pela Torá. O Eterno é o doador da vida, a nossa confiança está nele. Se nós dependermos dele efetivamente, nós não teríamos que nos preocupar com isso. Mas o que a cultura ocidental nos apresenta? Como eu vou ter 2 filhos? Ou melhor, como eu vou ter um filho? Eu não estou conseguindo cuidar nem de mim mesmo. O meu dinheiro mal dá para mim, para minha esposa, como que eu vou ter filho? Ou seja, onde está a confiança? Onde está a dependência? Será que essa pessoa pensa que efetivamente é ela que dá o próprio provimento? Será que ainda não reconheceu que toda a nossa provisão ela vem do alto? Que se tem alguma coisa errada com relação à provisão, né? Se as coisas não estão prosperando, é porque tem alguma coisa errada. É um momento de reflexão e conserto, techuvá, retorno perante o Eterno, porque os servos do Eterno, eles prosperam. Não se trata da mensagem da prosperidade, trata de causa e consequência. Se nós agirmos em consonância com a palavra, não tem como, a palavra nos garante isso. As bênçãos virão e nos alcançarão. Então, queridos, isso é uma questão de relacionamento, confiança. Se, né, tem a condição, né? Se obedecer. Condicionante, né? Condicionante. Né? Inclusive o Eterno diz assim: se quiserdes, vocês comerão o melhor dessa terra? É assim que diz o verso? Olha aí. Se quiserdes e me ouvires, ouvir é ouvir e praticar. Se vocês quiserem, e se vocês me ouvirem e praticarem aquilo que vocês estão ouvindo, se vocês derem ouvidos à minha instrução, vocês comerão o melhor dessa terra. Na Rafa aqui de 1 Pedro 2,9, né? Quando todo mundo gosta de falar, né? São raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas tudo que Pedro citou aqui está na Torá, está em Êxodo, Deuteronômio. Se a gente obedecer os mandamentos, aí sim nós seremos ali a nação santa, o povo. Claro, enxertados. O problema é que o gentio ele pega isso fora do contexto de Israel, ignorando a própria Brit Hadashah em Romanos 11, porque em Romanos 11 diz que antes era a oliveira brava. Sendo oliveira brava, ele tem que ser enxertado em Israel. A partir do momento que ele é enxertado em Israel, na boa oliveira, ele passa a produzir os frutos da boa oliveira, e não mais oliveira brava. E aí Paulo fala em Efésios 2,10: vós antes éreis gentios. Ou seja, não existe gentio no reino de Deus. Não existe.
A pessoa era gentio. A partir do momento que ela é enxertada, ela se torna um israelita. Tornou-se um israelita, ela está sujeita à mesma instrução, uma mesma lei, uma mesma instrução, haja tanto para o natural quanto para o estrangeiro, ou seja, aquele que é enxertado, aquele que é trazido para a família. Um só Deus, um só povo, um só rebanho, um só pastor. O texto fala que era gentil na carne, também dá a despertar aí que então, já não era mais gentil na carne. Exatamente. Verso 31 do capítulo 22. Por isso guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou Adonai. Eclesiastes 2,13 fala assim: é dever de todo homem, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Adonai e guarda os seus mandamentos, porque isso é faculdade de todo homem. É assim que está escrito? Dever, gente, não é facultativo. Isso não é faculdade, isso não é facultativo, isso é dever. A suma de tudo é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é dever de todo homem. O 32: não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado nos meios dos filhos de Israel. Eu sou Adonai que vos santifico. Para Adonai nos santificar, isso só vai acontecer por meio do relacionamento com Ele, em plena dependência e obediência. Não há santificação fora disso. Eclesiastes 3,14, né? Sei que tudo quanto Deus faz permanece eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada tirar. E isso Deus faz para quê? Para que os homens temam diante dele. Pronto. Isso o Eterno faz para que os homens temam diante dele. Ezequiel 36:26, gente. Aquele que deliberadamente viola os mandamentos profana o nome do Eterno, chegando aos gentios para onde foram. Ezequiel 36, a partir do verso 20. Chegando aos gentios para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles: esses são povo de Adonai e saíram da sua terra. É o que foi falado aqui hoje no cortejo da Torá. Eu estou dando bom testemunho onde eu estou. O que eu estou fazendo está santificando o nome do Eterno ou está profanando o nome do Eterno? Cuidado. Nós somos chamados como testemunhas, como nação santa, como povo sacerdotal, povo de propriedade exclusiva dele, com uma missão, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos arrancou das trevas. Isso para quem reconhece que algum dia teve em trevas, porque se não consegue reconhecer isso também não adianta, e nos transportou agora para a luz, para a sua maravilhosa luz. Então, queridos, aqui o Eterno dá a promessa do Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. O Espírito do Santo não é para pular, ficar falando coisas ininteligíveis, nada disso. O Espírito do Santo só tem uma função. Nos capacitar. Ezequiel 36:26, está aí, ó. Nos capacitar a cumprir os mandamentos. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Olha aí. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, o meu ruach, e farei que andeis nos meus estatutos. Olha a função: para que vocês andem nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observais. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Elohim. Gente, lá em Jeremias 31:31, o Eterno fala assim: eis que vem dias, diz Adonai, que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz naqueles dias com o povo, mas agora ele escreve a sua lei, a mesma lei, não é outra lei, há uma lei que agora ela é escrita no nosso coração, a mesma lei, só mudou o lugar. Agora antes era de fora para dentro, agora é de dentro para fora. Agora é compreendendo o preceito, compreendendo a essência da vontade de Adonai, que é santa, boa, justa, boa, perfeita e agradável. E isso está não apenas em Jeremias, está lá em Hebreus capítulo 8, confirma essa aliança.
Ou seja, Brit Hadashah, repetindo a profecia cumprida de Jeremias, por meio de Yeshua. Seja santificado no meio dos filhos de Israel. Essa santificação do nome do Eterno, queridos, é Kiddush Hashem. Kiddush Hashem. Né? O nome do Eterno sendo santificado. Kadosh, santo. Kiddush também. Né? Kiddush Hashem. Que o nome do Eterno seja santificado. É para isso. Não tem, é por isso que nós enfatizamos tanto o proceder, o agir, a ação, a vida. Né? Porque ficar só na teoria, isso é muito fácil. Somos só uma turma de colegas acadêmicos, estudando profundamente a palavra, mas cada um leva a vida do jeito que quer. É assim? Não, não é assim. Né? Shaul Hachalia, Paulo, o apóstolo, o enviado, ele nos traz o princípio culminante do povo do Eterno, assim como o Eterno punia toda a congregação pelo erro de um, toda a congregação era punida, temos N exemplos na Torá, né? Paulo nos adverte com relação a esse corpo, coletividade, onde o Eterno é o cabeça de Yeshua, e Yeshua é o cabeça desse corpo. Nós somos o corpo de Yeshua, né? Cada um é um membro desse corpo, não pode desconectar-se. Desconectou, não faz parte do corpo. E quando não faz parte do corpo? Quando não se sujeita ao cabeça, que é Yeshua, obviamente. Yeshua é o cabeça desse corpo. Agora, como cabeça, o que Yeshua faz nesse corpo? Ele coordena esse corpo, né? Ele edifica esse corpo conforme a vontade do Pai. Ou seja, um corpo totalmente desorganizado, um corpo que fazia sempre a sua vontade, um corpo que não identificava o preceito da norma. Agora, por meio de Yeshua, unidos com Ele, nós conseguimos obedecer ao Pai de modo que efetivamente possamos agradá-lo. Queridos, muito ainda tenho para dizer, mas o nosso tempo é limitado. Fica para o estudo de segunda-feira. E a partir de quarta-feira, né, nós retomamos o estudo aqui na sinagoga, cumprimos o nosso papel em Ipatinga e vamos então nos concentrar agora às quartas-feiras, reunião de homens, né, edificação do corpo, estruturalmente agora, né, estrutura da sinagoga, reunião de homens, para que esse trabalho possa crescer de acordo com a vontade do Eterno, que Ele nos capacite, né, que Ele tenha misericórdia de cada um de nós, que Ele nos perdoe aí as transgressões e nos dê efetivamente o Ruach HaKodesh dele, para que possamos andar em plena obediência a todas as instruções que Ele carinhosamente nos deixa. Shabbat Shalom a todos.